Bem-vindos a mais um episódio da nossa série especial das Lendas dos Judeus, explorando as histórias bíblicas mais fascinantes. Jacó, o nascimento de Esaú e Jacó. Isaac era a contraparte de seu pai em corpo e alma. Ele se parecia com ele em todos os detalhes, em beleza, sabedoria, força, riqueza e nobres ações. Foi, portanto, uma grande honra para Isaac ser chamado de filho de seu pai, assim como para Abraão ser chamado de pai de seu filho. E embora Abraão fosse o progenitor de 30 nações, ele é sempre designado como o pai de Isaac. Apesar de suas muitas qualidades excelentes, Isaac casou-se tarde na vida. O Criador permitiu que ele encontrasse a esposa adequada para ele somente depois que ele refutou com sucesso as acusações de zombaria de Ismael, que tinha o hábito de provocá-lo por ter sido circuncidado na tenra idade de 8 dias, enquanto Ismael se submeteu voluntariamente à operação quando tinha 13 anos. Por esta razão, o Criador exigiu Isaac como sacrifício quando ele atingiu a idade adulta, aos 37 anos. Isaac estava pronto para desistir de sua vida. As zombarias de Ismael foram assim despojadas de seu ferrão. Isaac teve permissão para se casar, mas outro atraso ocorreu antes que seu casamento pudesse acontecer. Logo após o sacrifício, no monte de Moriá, sua mãe morreu e ele a lamentou por 3 anos. Finalmente, ele se casou com Rebeca, que era então uma donzela de 14 anos. Rebeca era uma rosa entre os espinhos. Seu pai era o arameu Betuel e seu irmão era Labão. Mas ela não andou nos caminhos deles. Sua piedade era igual à de Isaac. No entanto, seu casamento não foi totalmente feliz, pois eles viveram juntos nada menos que 20 anos sem gerar filhos. Rebeca implorou a seu marido que suplicasse ao Criador pelo dom de filhos, como seu pai Abraão havia feito. A princípio, Isaac não faria o que ela queria. O Criador havia prometido a Abraão uma descendência numerosa, e ele pensou que a ausência de filhos provavelmente era culpa de Rebeca, e era dever dela suplicar ao Criador, e não dele. Mas Rebeca não desistiu, e marido e mulher foram juntos ao Monte Moriá para orar ao Criador ali. E Isaac disse: Ó soberano Iá, do céu e da terra, cuja bondade e misericórdia enche a terra. Tu que tiraste meu pai da casa de seu pai, de sua terra natal, e o trouxeste essa terra, e disseste-lhe: A ti e a tua descendência darei a terra. E prometeste-lhe e declaraste-lhe: Eu multiplicarei tua semente como as estrelas do céu e como a areia do mar. Agora que tuas palavras que falaste meu pai sejam verificadas. Pois tu és o Criador, nosso Criador. Nossos olhos estão voltados para ti, para nos dar semente de homem como tu nos prometeste. Pois tu é o Criador soberano, e nossos olhos estão em ti. Ele poderia nascer para ele desta piedosa esposa dele. Rebeca fez a mesma petição em relação a seu marido Isaque e os filhos destinados a ela, e disse-lhe: A ti e a tua descendência darei a terra. E prometeste-lhe e declaraste-lhe: Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Agora que as tuas palavras sejam verificadas que falaste meu pai. Pois tu és o soberano, nosso Criador. Nossos olhos estão voltados para ti, para nos dar semente de homens como tu nos prometestes. Pois tu és nosso soberano Criador e nossos olhos estão em ti. Ele poderia nascer para ele desta piedosa esposa dele. E Rebeca fez a mesma petição em relação ao seu marido Isaque e os filhos destinados a ela. Sua oração unida foi ouvida. No entanto, foi principalmente por causa de Isaque que o Criador lhe deu filhos. É verdade que a piedade de Rebeca se igualava à de seu marido, mas a oração de um homem piedoso, que é filho de um homem piedoso, é muito mais eficaz do que a oração de alguém que, embora piedoso, descende de um pai ímpio. A oração operou um grande milagre, pois o físico de Isaque era tal que não se esperava que ele gerasse filhos, e também não era natural que Rebeca tivesse filhos. Quando Rebeca estava grávida, de 7 meses, ela começou a desejar que a maldição da esterilidade não tivesse sido removida dela. Ela sofreu uma dor torturante, porque seus filhos gêmeos começaram suas brigas ao longo da vida em seu ventre. Eles se esforçaram para matar um ao outro. Se Rebeca caminhava nas proximidades de um templo erguido para ídolos, Esaú se movia em seu corpo. E se ela passava por uma sinagoga, uma Beit Hamidrash, Jacó tentava sair de seu ventre. As brigas das crianças giravam em torno de diferenças como essas. Esaú insistia que não havia vida exceto a vida terrena de prazeres materiais e Jacó respondia: Meu irmão, há 2 mundos diante de nós, este mundo e o mundo vindouro. Neste mundo os homens comem e bebem, e traficam e casam,
e criam filhos e filhas, mas tudo isso não acontecerá no mundo vindouro, disse. Até mesmo a briga entre os dois irmãos a respeito da primogenitura teve início antes de saírem do ventre de sua mãe. Cada um desejava ser o primeiro a vir ao mundo. Foi somente quando Esaú ameaçou levar seu ponto à custa da vida de sua mãe que Jacó cedeu. Rebeca perguntou às outras mulheres se elas também haviam sofrido tanta dor durante a gravidez. E quando elas lhe disseram que não tinham ouvido falar de um caso como o dela, exceto a gravidez da mãe de Nirode, ela se dirigiu ao monte Moriá, onde Shem e Eber tiveram seu Beit Hamidrash. Ela pediu a eles, assim como a Abraão, que perguntasse ao Criador qual era a causa de seu terrível sofrimento. E Shem respondeu: Minha filha, eu confio em segredo a ti. Cuida para que ninguém o descubra. 2 nações estão em seu ventre. E como teu corpo deve contê-las, visto que o mundo inteiro não será grande o suficiente para eles viverem juntos pacificamente? 2 nações são, cada uma possuindo um mundo próprio, uma a Torá, a outra o pecado. De uma surgirá Salomão, o construtor do templo, da outra Vespasiano, destruidor disso. Esses 2 são os necessários para aumentar o número de nações para 70. Eles nunca estarão na mesma propriedade. Esaú vai vangloriar-se de senhores, enquanto Jacó dará à luz profetas, e se Esaú tiver príncipes, Jacó terá reis. Eles, Israel e Roma, são as 2 nações destinadas a serem odiadas por todo mundo. Um excederá o outro em força. Primeiro Esaú subjugará o mundo inteiro, mas no final Jacó reinará sobre tudo. O mais velho dos 2 servirá ao mais novo, desde que este seja puro de coração. Caso contrário, o mais novo será escravizado pelo mais velho. Um excederá o outro em força. As circunstâncias ligadas ao nascimento de seus filhos gêmeos foram tão notáveis quanto as dos períodos da gravidez de Rebeca. Esaú foi o primeiro a ver a luz, e com ele toda a impureza veio do ventre. Jacó nasceu limpo e doce de corpo. Esaú nasceu com cabelo, barba e dentes, tanto na frente quanto atrás, e era vermelho o sangue, um sinal de sua futura natureza sanguinária. Por causa de sua aparência curada, ele permaneceu incircunciso. Isaac, seu pai, temia que fosse devido à má circulação do sangue, e hesitou em realizar a circuncisão. Ele decidiu esperar até que Esaú completasse 13 anos, idade em que Ismael recebera o sinal da aliança. Mas quando Esaú cresceu, ele se recusou a atender ao desejo de seu pai, e portanto foi deixado incircunciso. O oposto de seu irmão nisso, como em todos os aspectos, Jacó nasceu com o sinal da aliança em seu corpo, uma rara distinção. Mas Esaú também trazia uma marca sobre seu nascer, a figura de uma serpente, o símbolo de tudo o que é mau e odiado pelo Criador. Os nomes conferidos aos irmãos estão cheios de significado. O mais velho se chamava Esaú, porque era Assui, totalmente desenvolvido quando nasceu. E o nome do mais novo foi dado a ele pelo Criador, para apontar alguns eventos importantes no futuro de Israel pelo valor numérico de cada letra. A primeira letra em Jacob, que é Jacó, é Yud, com valor de 10. Representa o decálogo. O segundo, Ain, igual a 70, para os 70 anciãos, os líderes de Israel. O terceiro, Kof, 100, para o templo, 100 elhos de altura. E o último, Bet, para as 2 tábuas de pedra.